De dar prosseguimento aos nossos trabalhos, agora a apresentação de outra relevante pesquisa, sempre com aquele desafio que eu coloquei no início, de vocês verem como os nexos e as relações demonstram que esse conhecimento está sendo produzido, faz parte de uma totalidade sobre a exposição do movimento do esporte no Brasil. Então, para proferir a próxima palestra, eu gostaria sobre a pesquisa Referências do Esporte de Alto Rendimento no Brasil. Eu gostaria de convidar o professor Alberto Repoldi Filho, que é doutor em Educação pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dirige a Escola de Educação Física dessa universidade. Ele é membro do programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano nesta universidade. Compõe o Centro de Estudos Olímpicos, é membro da Academia Olímpica Brasileira e professor visitante também da Academia Olímpica Internacional na Grécia. Estuda as políticas públicas do esporte e o impacto dos mega-eventos esportivos e coordena este projeto, que é o projeto Referências do Esporte no Brasil, que é uma encomenda do Ministério do Esporte. O professor Alberto tem mais de 30 publicações, entre artigos, capítulos de livro, e também já formou em torno de 11 alunos em pós-graduação. Professor Alberto. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao convite do professor Mezzari, dizer que é uma grande satisfação estar aqui na Universidade Federal do Paraná e também cumprimentá-lo pela iniciativa, e eu diria assim, a sensibilidade de entender um momento importante dos estudos que estão sendo desenvolvidos no Brasil na área justamente do esporte, e que com esse evento, eu diria assim, nos dá a oportunidade para debatermos, mais uma vez, essas experiências. Então é sempre bom poder compartilhar com outros colegas as nossas ideias e também podermos discutir as ideias dos demais colegas. Então, agradecer muito, Mezzari. Peço que transmita esses agradecimentos a toda a tua equipe, que está bastante envolvida com a atividade. A gente vê os alunos, Isso é muito enriquecedor, porque os nossos alunos se envolvem nessa atividade, os outros colegas também que fazem parte do projeto de inteligência esportiva. Quero cumprimentar a professora Cássia Damiani, amiga de longa data, e de certa forma também uma das responsáveis por essa nossa mesa aqui hoje. Tem colocado uma energia muito grande dentro do Ministério do Esporte, para que a gente possa produzir informações, dados, para formular políticas, para pensarmos as nossas ações e podermos, inclusive, avaliar as ações governamentais. Cumprimentar também a professora Celi, também amiga de longa data, uma pessoa que tem atuado de maneira muito intensa aí, de educação física já há muitos anos. Aproveitar também para cumprimentar, ontem estavam presentes, não sei se hoje não estão, mas muitos do nosso secretário nacional e todo o nosso pessoal do Ministério, que tem nos apoiado muito nos 3 estudos. Também os nossos secretários estaduais, particularmente aqui vejo o professor Ricardo Peterson, do Grande Estado do Rio Grande do Sul, com essa equipe de trabalho também, secretários municipais, também gestores, dirigentes esportivos, e várias pessoas ligadas ao segmento esportivo, e também os nossos colegas professores, estudantes técnicos administrativos de universidades brasileiras. É uma grande satisfação também nesse evento poder encontrar amigos, então, alguns amigos pude reencontrá-los aqui, alguns eu não vi há muito tempo, então esses momentos também são muito propícios para esses encontros afetivos. Bom, pessoal, da natureza do evento, muito rapidamente, eu queria destacar da relevância do evento e da sua atualidade, no sentido, ontem o secretário Ricardo Leser nos apresentou numa das suas lâminas, toda uma cronologia, eu diria assim, que marca a história recente do esporte no Brasil, particularmente a partir da criação do Ministério do Esporte. Então, eu diria que um dos aspectos muito importantes para nós,
nesse evento diz respeito justamente a podermos, de alguma forma, todos esses trabalhos são resultados, são iniciativas relacionadas à necessidade que já sentimos há muitos anos no governo federal, de podermos ter dados e informações para podermos formular políticas. Então, não é possível fazer gestão, todos nós sabemos disso, as pessoas que trabalham com gestão, que não é possível fazer a gestão sem que nós possamos ter um quadro, pelo menos razoavelmente preciso, da realidade social, da realidade econômica, política, em que o esporte se insere. Então, havia uma demanda nesse sentido de muito tempo, e eu diria que a criação do Ministério do Esporte nos aumentou ainda mais essa necessidade. Então, um dos aspectos importantes e a atualidade justamente desse nosso evento aqui, diz respeito a essa necessidade, de nós produzirmos um conjunto de dados para poder formular e avaliar as ações governamentais. E também, com isso, obviamente, auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Então, no meu entendimento, os 3 estudos que hoje são apresentados aqui, eles auxiliam, eles têm essa natureza de procurar auxiliar as ações governamentais. Obviamente, eles se dirigem mais diretamente às ações do governo federal, mas esse conjunto de informações serve também para os governos estaduais, para os governos municipais, para os gestores e dirigentes de federações, confederações esportivas, clubes e assim por diante. Ou seja, embora ele seja uma demanda do Ministério do Esporte, os seus resultados se estendem a toda a comunidade esportiva, inclusive a comunidade acadêmica, científica, que está envolvida também com o esporte no Brasil. Bom, e um outro aspecto importante, obviamente diz respeito àquilo que a professora Semir já referiu, é que a questão justamente dos mega-eventos no Brasil nos leva a ter que refletir sobre a questão do legado, sobre a importância desses eventos e do seu legado. E eu diria que, de alguma forma, no meu entendimento, há um legado de conhecimento. Que todos esses estudos são promovidos, de alguma maneira, em função de um contexto que nos leva a avaliar justamente o esporte no Brasil. Então, eu diria que se caracteriza também como um legado de conhecimento, inclusive de um conhecimento crítico sobre a questão dos mega-eventos. Houve uma ampla produção acadêmica sobre isso, mostrando os aspectos positivos desses eventos, como é que eles nos impactam positivamente, mas, principalmente, como eles nos impactam de maneira também negativa. E essa talvez tenha sido a maior contribuição que a comunidade acadêmica brasileira trouxe para a compreensão dos mega-eventos esportivos. É um olhar talvez mais periférico, mais marginal, frente a aquilo que vinha sendo produzido nessa área, e que eu diria que a comunidade acadêmica, do ponto de vista, deixa uma contribuição substancial, nas quais eu incluiria também esses 3 estudos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Bom, feito isso, eu queria entrar particularmente na minha apresentação sobre o projeto, então, o projeto de referências, por favor. Titular o projeto de referências, o nome do projeto é Projeto de Referências para o Desenvolvimento do Esporte no Brasil, do esporte de alto rendimento no Brasil. Ele tem uma íntima conexão com o trabalho apresentado pela professora Celita Farel. Eu diria que o diagnóstico ele nos dá uma visão mais macro do esporte brasileiro. E o projeto de referências ele foca no esporte de alto rendimento. Com alguns dos elementos, informações que são produzidas pelo diagnóstico, depois serão trabalhadas mais especificamente no campo do projeto de referências. Então, veja, ele não tem o papel de fazer um diagnóstico do esporte no Brasil, mas sim de produzir um conjunto de informações e dados para o processo de tomada de decisão. É esse o ponto importante aqui. E eu diria que, em palavras mais simples, ele procura fazer uma fotografia do estado atual do esporte de alto rendimento no Brasil, mas não de todo o esporte de alto rendimento no Brasil, mas do esporte olímpico e paralímpico. Então, essa é uma demarcação desse estudo. É o esporte de alto rendimento, ele não é um diagnóstico, ele procura produzir um conjunto de informações, ele não esgota, obviamente, essas informações, e ele foca particularmente no esporte olímpico e paralímpico.
Eu vou apresentar para vocês, é um estudo de andamento. A previsão de conclusão é em julho de 2016. Né? O que eu vou apresentar para vocês é parte da metodologia que ainda está sendo construída. Existe uma parte que já está pronta, a outra parte está em construção. Então, eu peço que vejam como um estudo em andamento. E por isso também a importância depois das críticas e sugestões de vocês. Bom, ele é um trabalho que tem uma equipe bastante grande de pessoas. São previstas cerca de 90 pessoas para trabalhar nesse estudo, compostas basicamente em 2 grupos. Um grupo fica sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e outro grupo trabalha dentro do Ministério do Esporte, coletando informações. São uma equipe que envolve profissionais e acadêmicos de diferentes áreas. Então, obviamente, a área principal envolvida é a área da educação física e do esporte, pessoas ligadas a essa área. Mas também, da mesma forma que no diagnóstico, né, tem toda uma área que envolve financiamento, a economia do esporte, e nesse sentido, pessoas da área da economia também constituem a equipe de trabalho. Há muitas pessoas da área da gestão, estamos falando sobre gestão pública, sobre política pública, então pessoas envolvidas na área da gestão. A parte de infraestrutura, tem pessoas da área da engenharia, né? Então a infraestrutura esportiva, ela está sendo avaliada em conjunto com pessoas especializadas, né, da área da engenharia. O estudo começo envolve também uma equipe grande de pessoas da área de estatística e de tecnologias de informação, montagem de sistemas informatizados. Né? A área de legislação, que eu também vou referir aqui na continuidade do trabalho de diagnóstico de pessoas da área do direito. Né? E no nosso caso, particularmente em Porto Alegre, pessoas da área da ecologia, na área do geoprocessamento. Pessoas que têm experiência nessa área. Bom, e envolve atletas, treinadores, dirigentes esportivos, pessoas que estão envolvidas mais diretamente com a questão esportiva. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco a síntese, né, daquilo que nós temos feito até então. Eu não vou repetir aqui, a professora Celina já referiu, né, mas para vocês poderem entender um pouco melhor, o projeto de referências, obviamente, quando ele foi demandado pelo Ministério do Esporte, a pergunta básica do Ministério do Esporte era, bom, qual é a situação, né, do esporte de alto rendimento no Brasil? Esporte olímpico, qual é a situação atual, quais são, né, os limitadores dos nossos desenvolvimentos esportivos de alto rendimento, o que nós temos de bom, o que tem funcionado bem, o que está nos faltando. Então, basicamente, essa é a pergunta. Né? Então, para isso, nós fomos ver o que existia já de informação sistematizada sobre isso, que pudesse nos ajudar. Então, algumas das referências aqui são muito similares às referências do diagnóstico, né, que a professora Celina falou. O primeiro estudo que nós temos aí, né, o do estudo do professor Lamartine Pereira da Costa, né, que é o período lá do final dos anos 60, né, foi feito o levantamento no final dos anos 60. Ele é um estudo interessante, né, porque ele foi feito justamente para uma ação governamental. Então, é talvez a primeira vez na história recente do país que o governo se preocupou em fazer, né, um levantamento do que tinha para poder estabelecer metas, né, colocar recursos, ações e assim por diante. Então, eu vejo que isso os dados foram coletados no final dos anos 60 e foram publicados nos anos 70, no início dos anos 70. Ele apresenta dados que depois são incorporados de alguma forma à metodologia, alguns elementos da metodologia foram incorporados, eu diria, tanto ao diagnóstico, como também à questão do projeto de referência. Por exemplo, o diagnóstico lá se preocupa com a infraestrutura esportiva. Nós sabemos que não é possível desenvolver o esporte sem infraestrutura esportiva, tá? Sem pessoal necessário. Né? Então, ele faz um levantamento grande nesse diagnóstico sobre as escolas de educação física no Brasil. Então, eu vejo na época nós tínhamos cerca de 10 escolas de educação física apenas. Tá? Hoje nós temos mais de 800 clubes de educação física no Brasil. Bom, ele faz o levantamento dos clubes, das federações, tá? Faz o levantamento do material esportivo, dos equipamentos, materiais esportivos. Bom, então há uma preocupação de olhar o esporte brasileiro não apenas num aspecto particular, mas tentar levar em consideração aqueles elementos que na época eram entendidos como fundamentais para o desenvolvimento de uma política, né, governamental. Então, eu diria que essa ideia de pensar mais do que um elemento, ou seja, quais são os elementos que constituem, né, a realidade do esporte,
para poder formular política, ele está presente aqui, e ele procura fazer uma análise, embora com limitações, que nós podemos chamar de uma análise sistêmica. Eu digo que esse é um elemento importante que esse diagnóstico traz, de ver as relações que existem entre as diferentes partes. Obviamente, pessoal, está completamente defasado, em termos de dados dos anos 70, então estamos aí completamente defasados com relação a isso. Mas ele tem esse fundamento, eu diria assim, um entendimento da realidade esportiva, de como fazer esse levantamento, e ele inspira, de alguma maneira, o nosso trabalho. Alguns outros estudos que vieram depois, vejam o inventário desse da infraestrutura esportiva, ele é muito limitado, ele se restringe à infraestrutura e alguns aspectos da infraestrutura, então, obviamente, não consegue se desenvolver uma política somente focada na infraestrutura. Ele nos traz elementos, mas, eu diria assim, esses elementos ainda não são suficientes para que a gente possa pensar o esporte na sua totalidade. Já esses outros dois estudos aqui, eles são mais abrangentes, foram feitos justamente por solicitação do Ministério do Esporte, um focado nos municípios e outro no Estado. Então, aqui, esse se foca no Estado, nos Estados do Distrito Federal, e esse se foca nos municípios, e aí sim já há uma visão mais integrada das coisas. Então, há uma preocupação, por exemplo, com o pessoal, com infraestrutura, com legislação, com financiamento, com modelos de gestão. Então, ele é feito com base em questionários que foram enviados, então, o senhor já referiu a quantidade de municípios que fizeram parte desse estudo. Houve uma limitação importante aqui, me parece os instrumentos do IBGE, instrumentos muito bons, há inclusive toda uma caracterização de infraestrutura esportiva, de gestão, etc., que parece até hoje muito válida, e que é de alguma maneira incorporada no nosso estudo também de referências. E um dos problemas apontados pelo IBGE, inclusive, e também pela comunidade acadêmica, é de nós podemos confiar, até onde nós podemos confiar em algumas daquelas informações, na medida em que alguns municípios e estados talvez tenham, ao responder o questionário, tenham ou supervalorizado as suas estruturas esportivas, em função de não ficar, vamos dizer assim, dentro de um quadro geral de organização dos estados, de ficar muito abaixo, a infraestrutura esportiva, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul é péssima. Então, que as informações coletadas superestimaram aquilo que se tinha efetivamente, ou em alguns, em função, principalmente nos municípios, de entenderem que aquilo podia repercutir, de alguma maneira, com investimentos do governo nos municípios, de subestimarem aquilo que eles tinham. Então, isso é um aspecto importante, uma das limitações com base nesse instrumento que foi um questionário. Então, preenchido normalmente pelos gestores das prefeituras ou dos estados, o pessoal ligado ao esporte. Então, há limitações dessa ordem, mas a gente tem que, sob o ponto de vista metodológico, os instrumentos, principalmente, toda uma caracterização que existe ali de infraestrutura, de financiamento, etc., é muito interessante e também nos inspirou no trabalho. Bom, e o diagnóstico que o professor Celi agora referiu, não vou entrar nesse aspecto, que está em andamento e vai concluir agora no final desse ano. Bom, e que também, como eu falei para vocês, o estudo de referência está conectado a alguns elementos do diagnóstico que são incorporados ao referência. Bom, o professor Celi já referiu também, o COMPAS, que é esse estudo europeu que foi realizado. No final dos anos 90, a preocupação era que haviam estatísticas e metodologias diferentes nos vários países que constituíam a comunidade europeia, e havia necessidade de uma certa padronização para poder comparar esses dados, para estabelecer uma metodologia que pudesse ser aplicada a todos os países envolvidos. Então, o COMPAS veio justamente com essa preocupação, de coordenar essas ações e produzir estatísticas que retratassem a realidade desses países com um método mais ou menos em comum, dadas as diferenças que existiam de coleta de informações e assim por diante. Bom, e por fim, o SPLITS foi referido já bastante pelos nossos colegas que falaram ontem, que é esse estudo feito por um conjunto de universidades europeias, e que aqui está em andamento no Brasil, a professora ontem referiu, inclusive, na USP, que vem aplicando, que está envolvido também com a questão dos PIS do Brasil. Nós, obviamente, os PIS é também um estudo de referência. Vocês vão ver
quando eu falar sobre as dimensões que foram escolhidas para o estudo, né, que eu excluí tudo que se chama de pilares, né, para o sucesso, como fatores de sucesso para o alto rendimento. No nosso caso, eles são incorporados de alguma maneira, alguns deles, né, só são trabalhados depois de uma maneira um pouco diferente na nossa metodologia. Então, esses são alguns estudos, tanto no Brasil como no exterior, né, os principais estudos, que de alguma maneira influenciaram aquilo que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, então, o objetivo do projeto de referências, né, assim, a ideia central dele é a situação atual do esporte de alto rendimento no Brasil. Como eu já disse, as modalidades olímpicas e paralímpicas. Para que isso? Para poder elaborar um plano de desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Essa é a ideia. Então, eu diria assim, ele não tem nenhuma aplicabilidade, ou muito pouca aplicabilidade, para os Jogos Olímpicos que vão acontecer no Brasil. A ideia não é essa. A ideia é que ele sirva para as futuras gerações olímpicas, que com base na conclusão desse estudo em 2016, se possa projetar cenários para 2 ou 3 ciclos olímpicos à frente. E que esse estudo seja sempre reproduzido a cada ciclo olímpico, tá? Nós possamos então avaliar o que nós atingimos e projetar então as futuras metas. Tá? Então, em 2016, concluindo isso, nós teremos condições de projetar lá para frente. Bom, então o objetivo, né, é elaborar um plano nacional de esporte de alto rendimento, com objetivos, obviamente, claramente estabelecidos, alguns de médio, de curto, de médio e de longo prazo. Longo prazo é isso, são 2, 3 ciclos olímpicos à frente sempre, né? Que o governo possa, o governo federal, fornecer os meios para atingir esses objetivos, que tenha mais clareza sobre isso, né? Recursos, equipamentos, material, formação de recursos humanos e assim por diante, né? E que nós tenhamos, então, um sistema de avaliação continuado de todo esse processo, né, de levantamento de informações. Então, que isso possa ser atualizado continuamente, né, melhoradas as metodologias, isso a partir de uma avaliação interna do próprio, né, e ele já prevê uma avaliação externa. A avaliação externa seguindo pessoas, como tivemos aqui ontem, por exemplo, o professor Barry, que poderia se caracterizar, no caso do avaliador externo, no sentido que são pessoas que lidam com políticas, né, o pessoal do próprio SPIS, né, que são pessoas que lidam com políticas, um instrumento de coleta de informações para a formulação de políticas, que seriam pessoas que vão examinar a nossa metodologia, né, e vão fazer suas críticas e sugestões. Então, ele teria tanto o processo interno de avaliação, como submeter todo esse processo a uma avaliação externa, né, e que isso fosse feito, então, com critérios e instrumentos claramente estabelecidos. Então, o que nós estamos tentando estabelecer é justamente essa metodologia testada, melhorada e submetida a uma crítica contínua e atualização. Bom, quais são os objetivos bem específicos dele? Nós estamos trabalhando nesses 3 objetivos nesse momento. Então, o primeiro dele é desenvolver uma metodologia para esse mapeamento, né, dessas modalidades olímpicas e paralímpicas. Depois eu vou colocar quais são os aspectos que entram nesse mapeamento. Mas o aspecto é o mapeamento disso. Tá? Então, desenvolver metodologia, nós estamos desenvolvendo essa metodologia, algumas partes já estão prontas, que eu vou referir para vocês, outras ainda não. O segundo momento é capacitar o pessoal para isso, as coletas. Então, algumas coisas envolvem treinamento, algumas são mais simples, outras envolvem treinamento para isso. Tá? Então, capacitar o pessoal, por isso que a equipe é bem grande. Tem pessoas que trabalham mais na construção da metodologia, outros trabalham nos processos de coleta das informações. Então, há um processo de capacitação que é feito mais ou menos de forma permanente, na medida em que a metodologia, partes da metodologia vão ficando prontas, né? Então vai se treinando pessoas, as pessoas vão coletando dados, né? Assim a coisa vai. Bom, e a etapa de coleta de dados, que também algumas partes já se encontram avançadas em termos de coletar. Tá? Então, desenvolver a metodologia, capacitar o pessoal para as coletas, fazer a coleta. Outro ponto importante é feita a coleta, né, as análises que serão feitas. Então, as análises serão feitas por modalidade esportiva, então isso é uma coisa importante, nós vamos dividir esporte olímpico e paralímpico, dentro do esporte olímpico e paralímco as diferentes modalidades, e a nossa meta é chegar até, dentro de uma modalidade, as provas específicas. Nós podemos estabelecer desde o quadro, cenários gerais do esporte olímpico e paralímpico, até a modalidade específica. Então, por exemplo, pegar o atletismo,
e chegarmos na prova de 100 metros masculino no atletismo. Em todos os aspectos que eu vou referir depois para vocês sobre as dimensões. Tá? Então, isso é um aspecto importante, é a especificidade de cada modalidade, e depois como é que se articulam as diferentes dimensões para cada uma dessas modalidades. O professor Oliveira referiu um dos aspectos, talvez críticos, que ele elabora com relação ao SPLIS, diz respeito aos pilares. Né? Ele trata que os pilares são trabalhados de maneira independente e faltaria uma análise mais das relações entre os diferentes aspectos. Eu digo que essa é uma preocupação que nós temos também com relação ao projeto de referências. É fazer as relações entre as diferentes dimensões que nós escolhemos, para ver qual daqueles aspectos, daquelas dimensões é mais determinante do que outras, como elas se relacionam entre si, tá? Para podermos ter um cenário mais claro das ações a serem feitas. E, por fim, construir um modelo de atualização continuada, ou seja, nós temos que, ao final desses 4 anos, deixarmos também um modelo para que essas informações possam ser coletadas de maneira sistematizada, né, em determinados períodos de tempo, e elas possam estar sempre atualizadas para consulta, né, e tomada de decisão. Então, isso também faz parte no momento final, né, que nós vamos avançar para isso. Bom, esses são os objetivos do trabalho. Em frente, por favor. Bom, quais são as dimensões que nós escolhemos aí? Tá? São 10. Então, nós temos uma parte que é a legislação, né, e, obviamente, pessoal, é importante isso. A legislação tem para nós uma conexão muito próxima com recursos financeiros. E como se trata de políticas públicas de esporte, grande parte do financiamento do esporte, uma parte substancial do financiamento, aquela que diz respeito ao financiamento público do esporte, ela está justamente atrelada à nossa legislação. É a legislação que estabelece isso. Então, uma análise da legislação, como referido pela professora Celi, é muito importante para nós entendermos a questão do esporte de alto rendimento, no que diz respeito ao financiamento público do esporte. Tá? Então, há uma dimensão toda da legislação que vai ser utilizada, está sendo utilizada. Todo o trabalho feito dentro do diagnóstico, que é de uma legislação mais ampla sobre o esporte, que pega também o alto rendimento, mas ela é mais abrangente, e o referências vai trabalhar com o aspecto específico da legislação do alto rendimento. Tá? Então, eu diria assim, ele é um subgrupo da legislação dentro do diagnóstico. Então, nós fazemos um recorte ali daquilo que diz respeito ao alto rendimento, do que diz respeito ao financiamento público, né? E outros benefícios, né? Ou às vezes até entraves, que essa legislação coloca para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Depois eu vou detalhar um pouco mais essa metodologia ali. A parte de recursos financeiros, obviamente, não se faz esporte de alto rendimento, esporte de massa, né, ou qualquer coisa, se nós não tivermos recursos financeiros. Então, obviamente, os recursos financeiros são importantes, e aí entram os recursos financeiros tanto públicos, né, como privados. Então, também recursos financeiros é um dos aspectos importantes. As instalações esportivas, onde tivemos aqui na exposição do secretário Leser, um panorama muito rico de obras que estão sendo feitas no Brasil, né, na área do esporte de alto rendimento, Secretaria de Esporte de Alto Rendimento. Então, claro, as instalações esportivas não se tem sucesso no esporte sem instalações esportivas, seja instalações para iniciação esportiva, seja para treinamento, seja para competições. Tá? Então, a instalação esportiva é uma outra dimensão. Os materiais esportivos, ou seja, todos aqueles equipamentos necessários para a prática, nós estamos pensando, por exemplo, em canoagem, nós estamos pensando nos barcos, né? Nós estamos pensando no ciclismo, nós estamos pensando nas bicicletas, estamos pensando na ginástica. Ontem também o secretário apresentou ali uma das imagens, dos seus slides ali, todos os equipamentos de ginástica artística que foram comprados. Né? Então, obviamente, nenhum esporte pode se desenvolver sem materiais esportivos, né? Muitos deles são produzidos, a grande maioria do alto rendimento fora do Brasil. Né? Então, material esportivo, pessoal, e aqui dentro do pessoal envolve vários tipos de áreas profissionais que atuam aí. Então, pessoal, nós temos os atletas, que são, obviamente, os nossos importantes, nós temos os médicos, os fisioterapeutas, os cientistas da área do esporte, os nutricionistas, os gestores, e assim por diante, os árbitros. Né? Então, tem um conjunto de recursos humanos que atuam para que o alto rendimento, o esporte de alto rendimento possa ter sucesso.
Então, o pessoal é outro aspecto. Depois, identificação de talentos esportivos, né? Então, como é que se dá o processo de identificação das diferentes modalidades esportivas? O suporte ao atleta, suporte financeiro, né? Suporte de equipamentos, de materiais e de pessoal. A participação do país e os resultados obtidos. Então, em que competições os nossos atletas, em cada uma dessas modalidades olímpicas e paralímpicas, eles têm participado, quais são as competições, quais são os resultados que eles atingem nessas competições. Isso está fortemente conectado também ao quadro que o secretário apresentou antes, a ideia do país enquanto potência olímpica. Então, a potência olímpica não está colocada simplesmente com os resultados que nós atingimos nos Jogos Olímpicos. Tem uma série de fatores que foram listados lá. Então, por isso que identificar, né, a participação e os resultados, mesmo que sejam resultados muitas vezes pobres de algumas modalidades, isso é importante para vermos o que nós melhoramos naquela modalidade. Eu posso ter ficado em 20º, por exemplo, numa modalidade, mas eu consigo chegar depois entre os 10 primeiros, entre os 15 primeiros, e são resultados que vão ter melhorias a partir de ações governamentais também. Bom, então por isso a participação e os resultados são importantes, não só os resultados do top, mas resultados inclusive desde as categorias de base. A organização de competições esportivas, né? Então aqui nós nos referimos a como é que funciona o sistema de competições, de organização de competições, desde o nível local até o nível nacional, e também de competições internacionais que sejam organizadas no Brasil. Então a preocupação é que um sistema bem organizado de competições esportivas, de um calendário esportivo, é um dos fatores também determinantes para o sucesso do alto rendimento. Então, por isso aqui, o foco nas organizações de competições. Tá? E depois, o apoio científico e tecnológico do esporte. A ciência do esporte, né, como é que ela impacta efetivamente. E a nossa preocupação principal aqui é na transferência do conhecimento. O foco do projeto aqui é se esse conhecimento está chegando aos treinadores, aos atletas, né, se ele está chegando, como ele está chegando, né, como é que nós podemos melhorar a relação entre a ciência, né, e a prática efetiva do esporte. Então, a nossa preocupação, o foco principal da nossa preocupação é a transferência do conhecimento. Tá? Bom, então, esses são os elementos, né, os 10 aspectos que são considerados. E depois, então, uma das metas do estudo, como eu referi lá, é tentar buscar uma análise mais integrada desses aspectos aí, não olhando isoladamente, mas como é que eles se relacionam entre si. Bom, essas são as dimensões. Entrar um pouquinho na outra aqui. Escrevi para vocês muito rapidamente a questão. Bom, então, pessoal, eu escrevi para vocês um pouquinho da metodologia. Né? Na legislação, pessoal. A legislação, a pesquisa da legislação é uma pesquisa documental. Ela vai pega todas as leis, né, que existem, não só leis, ou outros também dispositivos legais que eu vou referir ali. Tá? Então, ela é uma pesquisa documental e ela tem como ponto demarcatório inicial a Constituição Federal de 1988. Isso não quer dizer, pessoal, que não existisse nada da legislação sobre alto rendimento para trás. É que a nossa preocupação vem a partir da Constituição, porque a Constituição reformulou praticamente toda a legislação esportiva brasileira. Então, no que diz respeito ao alto rendimento também. Então, nós fizemos esse corte na Constituição, estamos trabalhando até o presente momento e vamos atualizar isso de maneira sistemática. Bom, da Constituição brasileira, então, essa pesquisa documental, ela evidenciou lá, pessoal, quase 2.400 atos normativos relacionados ao esporte de alto rendimento. Então, o trabalho que o professor Celi fez com o grupo lá é muito mais do que isso. Mas dessa legislação que diz respeito ao alto rendimento, tanto do nível federal como estadual e municipal, nós encontramos lá 2.400 atos normativos. Vejam bem, 139 deles são organizados pelo Estado Federal, Estadual e Municipal, porque aqui é importante, ontem o secretário também referiu a questão da necessidade de criar um sistema nacional de esporte, onde fique claramente caracterizado quais são as funções do governo federal, do governo estadual e municipal. Então, essa questão
da legislação nos permite visualizar com alguma clareza isso e ver justamente o que tem sido feito em cada um desses níveis, quais são as relações que já existem e os entraves. Tá? Então, nós identificamos aqui 139 do governo federal, estadual, foram examinados os 26 estados do Distrito Federal, encontramos 500 e poucos atos normativos, e depois o municipal, pessoal, o Diagnóstico Nacional do Esporte estabeleceu 200 municípios para isso. Tá? Tem muito mais do que isso. Mas esses atos normativos municipais, eles se referem aos 200 lá do diagnóstico. Tá? O referência vai ampliar isso depois. Tá? Então, nesses 200 municípios, que são os principais municípios brasileiros com a população, existem 1.700 lá atos normativos. Tá? Bom, essa pesquisa tem um caráter quantitativo e qualitativo. Tá? No sentido de examinar, por exemplo, dentro da legislação brasileira, tudo que se refere ao esporte de alto rendimento, mas depois entender qual o sentido, o significado que essa legislação dá ao esporte. Tá? O que ela efetivamente diz sobre o esporte de alto rendimento. Por favor. Aqui tem para vocês entenderem um pouco, a fonte dessas informações. Tá? Então, o Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Câmaras Legislativas Estaduais e Municipais, Governo do Estado, tá? Sites oficiais, e depois quais foram os atos normativos encontrados. Então, há uma classificação desses atos normativos, tá? Ato, Constituição, decreto, por exemplo, as Constituições estaduais, a Constituição Federal, as leis complementares, assim por diante. Então, um conjunto, tá? De atos normativos que servem, então, para esse estudo. Então, vejo, a ideia aqui é construir uma metodologia, isso é um aspecto importante para destacar, não vou apresentar resultados aqui, nesse momento, é que nós estamos construindo uma metodologia em conjunto com o diagnóstico, na verdade, o diagnóstico, que é o grande motor disso, nós pegamos isso, trabalhamos na especificidade, e ampliamos no sentido do autoconhecimento, para criar uma metodologia para análise da legislação. Foi esse aspecto importante. O diagnóstico vai desde 1851, se não me engano, da legislação. O nosso começa o corte a partir da Constituição brasileira. Bom, então, só um pouquinho para entender como é que está sendo feita a questão da legislação. Por favor. Os recursos financeiros, pessoal. Então, os públicos e os privados. Nós criamos aqui toda uma categorização desses recursos. Tá? Que tipos de recursos nós temos? Tá? Então, nós temos convênios, emendas parlamentares, lei de incentivo ao esporte, Bolsa Atleta, Brasil Medalhas, lei Guilherme Piva, contratos de repasse de descentralização, tá? Termos de cooperação, as empresas estatais que foram referidas ontem aqui, Banco do Brasil, blá, blá. Então, nós temos um conjunto de recursos públicos e nós criamos aqui uma categorização disso. Tá? Nós podemos pegar tudo aquilo que existe, tá? E classificamos isso. Então, de novo, aqui é uma metodologia que, junto, de novo, com o diagnóstico, o professor Casnar faz uma análise macroeconômica, de alguma forma também, alguns aspectos mais técnicos, e nós estamos coletando essas informações todas diretamente do Ministério do Esporte. Então, essa equipe toda que está dentro do Ministério do Esporte, ela trabalha com as fontes que nós chamamos de as fontes primárias. Ela pega os documentos efetivos do Ministério, os projetos que chegam lá. Então, por exemplo, nós encaminhamos um projeto do Ministério do Esporte, suponha, para organizarmos um evento científico aqui na Universidade do Paraná. Tá? Como é que isso foi feito? Foi através de um convênio? Foi um repasse através de um convênio? Foi. Então ele vai aparecer lá em cima. Convênio, por exemplo. E esses recursos vão ser caracterizados para nós dentro de pesquisa e capacitação. Então, todos os recursos que entram, eles são classificados, os públicos, e depois, para onde, qual é o destino dele? E esse recurso vai para o atleta, ele vai para a instalação esportiva, ele vai para programa de identificação do talento, ele vai para pesquisa e capacitação, são despesas administrativas de federações, confederações e por diante, é até para mobiliário, compra de mobiliário às vezes. Então tem toda uma descrição desses recursos. Então cada ação governamental que envolve recurso financeiro, ela está classificada. Então nós estamos tentando criar uma tipologia, assim, desses recursos. Então essa, muito rapidamente, é a parte pública. Lá os recursos privados. Então, por exemplo, o clube, ele tem as anuidades, as especialidades, ele entra lá como recurso privado.
Tá? E depois também, da mesma forma, o destino dele, para onde que ele entra, esse tipo de recurso. Tá? Claro, a parte privada é mais complicada. É difícil, às vezes, nós pegarmos os clubes abrirem isso. Tá? É uma coisa bem complicada. Eu diria que aquela margem lá, ela é mais restrita. Tá? Essa margem cá nós temos informações mais ricas, mas, como se sabe, que a maior parte, né, o grande bolo dos recursos, eles vêm do governo federal, outros governos estaduais, nós vamos pegar pelo menos aquilo que é de mais relevante sobre a questão dos recursos financeiros do país. Instalações esportivas. Né? Seguindo aqui, de novo, a questão que a professora citou, o diagnóstico, né? Como é que está distribuído as regiões do Brasil. E esse levantamento, então, das instalações esportivas, o diagnóstico está fazendo, né, daqueles princípios todos que foram colocados ali, a senhora Celi já falou, da área militar, das escolas, etc. Né, tudo que há de instalação esportiva, e nós vamos trabalhar na questão só das instalações de alto rendimento. Nós vamos pegar aquilo que é produzido, ter um diagnóstico, e vamos aí aprofundar as de alto rendimento. Então, o diagnóstico ele tem um questionário, um formulário, que nós chamamos de formulário técnico, né, que é preenchido pelas instituições, dizendo o que tem naquele local lá. Então, por exemplo, uma escola tem uma quadra esportiva, por exemplo, que não é coberta, é de cimento. Essa é uma caracterização. Então, tem uma ficha técnica que acompanha que as instituições preenchem essas informações. Essa é a metodologia que está sendo construída. Nós estamos no primeiro momento. O primeiro momento é pegar todos os endereços de instalações, tá, e colocá-las mapeadas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica isso no georreferenciamento. Tá? Nós vamos colocá-las onde elas estão, todas as instalações. Depois, a segunda etapa é a ficha técnica, onde os responsáveis por essas instituições nos respondem um conjunto de perguntas. Isso é feito diretamente em conjunto com o Ministério do Esporte. Então, aqui tem alguns exemplos, já que o professor seria os clubes esportivos, as universidades, tudo isso tem instalação esportiva. Né? E depois lá alguns exemplos são instalações oficiais ou não oficiais, ou seja, é uma piscina, né? Ou uma pista de atletismo que tem as condições de uma competição oficial, que tem as medidas, as dimensões. Chegou meu tempo, pessoal, vou ter que aligerar. A professora Cássia já me chamou a atenção ali. Bom, então lá tem alguns elementos. É bom que todo mundo sabe, pessoal. Já chegou o meu horário. Bom, rapidinho, então tem 2 minutinhos, professora Cássia, desculpa. Avança, por favor. Pessoal, o que nós estamos colocando? Isso aqui é um exemplo. Nós estamos colocando clubes. Nós temos uma lista de mais de 9.000 clubes, os seus respectivos endereços. Então aqui tem os clubes, não estão todos aqui, estão os clubes. Mas vejam bem, só por um olhar superficial, a gente já vê, por essa amostra que nós colocamos aqui, onde é que está a grande concentração dos clubes esportivos no Brasil. Na região sudeste, está colocado ali. Aqui aproximei um pouquinho, pessoal, em homenagem ao professor Laércio, tá? Coloquei aqui o interior de São Paulo. Tá? Obrigado. Então, aqui está um recorte dessa região, tá? Para vocês verem como é que fica mais distribuído. Tá? E aí eu selecionei, para mostrar para vocês aqui, a cidade de Bauru. Vamos ver Bauru? Pode passar para o próximo? Então aparece aqui a cidade de Bauru, 3 clubes dentro da cidade de Bauru, então aqui a imagem vai aproximando. Nós chegamos a um clube, escolhi aquele ali de cima para vocês poderem visualizar, e, por favor. E aí, é aquele clube, que aqui tem só um modelo meio curto, da localização dele. Então, isso nós vamos poder aproximar para cada modalidade esportiva. Nessas modalidades, e depois, nesses locais, nós teríamos todo o instrumento técnico dizendo o que tem naquela instalação. Então, ele pode ter piscina, pista de atletismo, quais são as condições que ela tem, que tipo de projetos funcionam ali. Tá? Isso vai ser coletado através de um questionário na ficha técnica. E, num segundo momento, nós vamos selecionar aqueles espaços mais relevantes para o alto rendimento e teremos uma avaliação em loco, ou seja, as pessoas irão lá e farão uma documentação das informações que temos. Bom, pessoal, temos isso sobre materiais esportivos. Da mesma forma que eu mostrei para vocês sobre a legislação e sobre o financiamento, nós temos toda uma tipologia dos materiais esportivos, materiais de treinamento, de competição, para atividade física, etc. Isso temos por modalidade, por tipo de prova, tá? Por favor.
Aqui tem um modelo de ficha, que nós registramos isso, inclusive com o valor final, para ver a questão do financiamento. Então, que tipo de equipamento foi comprado, né? Até o valor final dele. A parte de recursos humanos, um conjunto também, uma tipologia, né, de todos aqueles segmentos importantes do desenvolvimento do esporte. Toda a parte de recursos humanos vai ser feita através de questionários. Alguns desses questionários já estão prontos, estão sendo aplicados já. Então a pessoa entra na internet e preenche os questionários. Os resultados das competições, o mapeamento é feito também, tipologia de competições, masculino, feminino, categorias, faixa etária, ranking. Então toda a participação dos resultados, não vou poder dizer muito isso, depois são as perguntas que posso fazer. Suporte atleta, os diferentes suportes que eles têm, da onde que é fornecido esse suporte. Por favor. Pode ir à frente. A parte de ciência, vou deixar depois. Os talentos, tipologias, se acontecem por modalidade, feito com questionário. Bom, e aqui os questionários aplicados aos atletas. Vamos levantar vários aspectos dessas dimensões aos ciências dos atletas. Estamos testando o instrumento, já mandamos para 200 atletas, estamos avaliando agora as respostas. Talvez uma outra operação do instrumento, e eles irão para todos eles. Isso aí, no espaço de um mês, aí nós vamos ter todo o material das posições da mesa. Obrigado por ter passado por tudo. Muito bem, muito obrigada, professor Alberto, pela sua exposição, inclusive com detalhamentos muito importantes, já demonstrando os nexos que são existentes entre as pesquisas. Eu queria só chamar a atenção pelo seguinte, não foi espontaneamente que a professora Celi e sua equipe, e o professor Alberto Ripoldi e sua equipe, buscaram nexos, cada um no seu laboratório. Isso é fruto de um planejamento, de uma visão integrada por parte mesmo do Ministério do Esporte, que buscou uma aproximação. Além de que o professor Alberto Ripoldi, um dos membros da pesquisa do Diagnóstico Nacional de Esporte como Regional Sul. Isso facilitou muito essa visão integrada até dos instrumentos. Então, agora, para concluir a parte da exposição da nossa mesa,